Olá, meus amados. Um ótimo dia para todos nós. Hoje temos a nossa aula 29 de português. Continuamos no capítulo 9, com o tema Como é essa obra, onde nós estamos aprendendo sobre sinopses. Mas hoje falaremos sobre pronomes possessivos e depois sobre a produção de uma sinopse, que é uma das atividades de vocês. Iniciando aqui com pronomes possessivos. Os pronomes possessivos indicam posse, ou seja, que algo é de alguém. Então aqui já disse tudo. O que é posse? É quando algo pertence a alguém. Por exemplo, se eu falo, esse lápis é meu, eu já estou utilizando um pronome possessivo na frase, que é a palavra meu. Esse lápis é meu. Então está indicando que aquele lápis me pertence. Então aqui nós temos exemplos de pronomes possessivos. Temos meu, meus, minha, minhas, teu, teus, tua, tuas, nosso, nossos, nossa, nossas, vosso, vossos, vossa, vossas, seu, seus, sua e suas, né? E eles combinam com os pronomes pessoais, dependendo da frase que eles estão inseridos. Então vamos ver a seguir aqui. Foco na língua, vamos continuar vendo sobre pronomes possessivos. Aqui nós temos um trecho da sinopse 2, que é Admirável Ovo Novo, né? E nesse trecho dessa sinopse tem umas palavrinhas em destaques, que são os pronomes possessivos. Vamos ver? Este intrigante livro de Paulo Venturelli nos leva a refletir sobre a vida e seus mistérios. Aqui, seus está destacado, é um pronome possessivo. Então, eu vendo a palavra seu, se eu perguntar, de quem é os mistérios que está falando na frase? Vamos reler? Este intrigante livro de Paulo Venturelli nos leva a refletir sobre a vida e seus mistérios. Então, os mistérios que estão falando nesse trecho é os mistérios da vida. Quando a gente lê a frase prestando atenção, a gente já observa ali de quem que é os mistérios que estamos falando aqui. São os mistérios da vida. Olha outro trecho aqui de Admirável Ovo Novo. Seu peito se enchia. Então, lendo lá o trecho, vocês vão saber de quem era o peito que se enchia, porque aqui é um pronome possessivo, seu, né? E aqui está no singular e aqui está no plural. Vamos continuar aqui. Os pronomes possessivos são aqueles que indicam posse, ou seja, que algo é de alguém, como já vimos, né? Seu e sua, por exemplo, são pronomes possessivos. Leia a seguir a classificação completa desses pronomes. Então, os pronomes possessivos, eles têm que combinar com as pessoas do singular, do plural. Então, nós temos aqui a classificação dele. Então, na primeira pessoa do singular, eu utilizo meu ou minhas. Sou eu que estou falando, esse lápis é meu, né? Essas borrachas são minhas. Então, primeira pessoa, eu falando. Segunda pessoa do singular é com quem eu falo. Se eu estou conversando com uma pessoa e eu vejo algo que a pessoa esqueceu ou que está em cima da mesa, eu pergunto: é teu esse lápis? Ou é tua essa bolsa? Ou são teus? Né? Então, é a segunda pessoa do singular, com quem eu estou falando e eu pergunto se eu quero saber se algo pertence àquela pessoa, eu utilizo o teu e o tua. Agora, se eu e uma segunda pessoa estamos conversando e falando de outra pessoa, quando eu falo de algo que pertence à terceira pessoa do singular, eu utilizo o seu ou suas, tá? E a mesma coisa que continua no plural. Primeira pessoa, só que aqui também vai para o plural, né? Primeira pessoa do plural, né? Nossos e nossas. Segunda pessoa do plural, vosso, vossos ou vossa e vossas. Terceira pessoa do plural, seu, seus, sua e suas. Então, esses aqui são os pronomes possessivos, né? Tem da primeira à terceira pessoa do singular e da primeira à terceira pessoa do plural, porque em cada frase vocês vão ter que concordar o pronome possessivo com um verbo, com as pessoas que estão destacadas na atividade. Então, com essas explicações, vocês conseguirão fazer as atividades sobre
pronomes possessivos. Agora aqui eu vou falar um pouquinho sobre sinopse. Vocês vão ter que produzir uma sinopse. Aqui está, forme dupla com um colega. Então, no caso, vocês não vão formar dupla, vão fazer a sinopse, né, vocês. Então, o que eu falo? Peçam auxílio dos pais, né, ou alguém da família, né, e aí, com essa pessoa, vocês vão fazer a preparação, porque você precisa ler o livro, a pessoa precisa te acompanhar, né. Então, registre, vocês vão escolher um livro, né, para ler, e depois fazer uma sinopse desse livro. Então, junto com os livros de vocês, foram livros de literatura, acho que 3 livros. Escolham um livro daquele que vocês mais gostarem, ou se tiver um outro livro em casa e quiser também utilizar, fica à vontade, vocês escolham um livro. Só estou dando a dica porque às vezes esquece que tem aqueles 3 livrinhos de literatura que acompanhou o material de vocês. Então, escolham um dos livros. Leia o livro com muita atenção, comente sobre o livro com uma pessoa, com alguém da família para ver se a pessoa entendeu a história, se você entendeu. Aí vem a preparação. Registre as principais informações sobre a obra escolhida, ou seja, sobre o livro que vocês escolheram. Então, não pode esquecer de colocar o título do livro, o autor do livro, quem escreveu o livro, o ilustrador, quem fez as imagens, os desenhos do livro, a editora que produziu o livro, o ano de publicação também. Então, isso aqui é toda a preparação que vocês vão fazer. Continuando. Aí vem, conversem sobre a história, né? Você vai ler a história e vão conversar sobre a história com alguém da família. Escreva um pequeno comentário resumindo o que acharam mais interessante nessa história. Então, depois de ler o livro, sempre tem algo que chama mais atenção. Aí vão lá e escrevam aqui bem resumido o que vocês acharam de mais interessante na história. Aí na 3, escrevam um resumo do fato. Escrevam um resumo do principal fato da história. Nesse caso, será preciso dizer para o leitor quem é o personagem principal, né? Então, quem é o personagem principal do livro? E resumir a ação do personagem principal. Essas são dicas de como fazer uma sinopse resumida. Então, eu tenho o personagem principal. Quem é? Qual é a principal ação desse personagem principal? Então, já estou fazendo já um início ali da sinopse. Aí, lembre-se de não adiantar para o leitor o final da história, pois isso pode fazê-lo perder a vontade de ler o livro. Então, na sinopse, nós nunca contamos o final da história, porque daí a pessoa já perde o interesse de ler o livro, né? Algumas pode ser que fiquem mais interessadas, mas a maioria prefere não saber o final da história, senão ele perde o interesse. Aí, continuando aqui na produção, depois que vocês fizeram todos aqueles passos, fizeram as anotações, agora escrevam a sinopse da história, reunindo as informações que vocês registraram nas atividades anteriores. Não colocaram nome, título, fizeram um resumo. Aí, lembre-se de que seu texto tem a finalidade de servir como fonte de informação para que um dos colegas decida se vale a pena ou não ler o livro. Vocês podem colar ao lado da sinopse uma imagem da capa do livro. Se quiserem, tá? Pode fazer isso também. Ou desenhar também, usem a criatividade. Vocês não podem adaptar o final da história para o leitor. Não, adiantar, né? Vocês não podem adiantar o final da história para o leitor, por isso, pode fazê-lo desistir de ler o livro. Pois isso pode fazer desistir de ler o livro, como a gente já tinha falado, né? Aí, depois que fez tudo isso, né? Aí você vai avaliar o que você fez lá no seu caderno, essas partes que respondeu ali no livro, aí você vai lá. Na sinopse, a título do autor, do ilustrador, se houver nome da editora, ano, tudo aí, faz um X aqui no like. Se não colocou, dislike, vai lá, arruma, né? Faz certinho. Há um comentário geral sobre o livro, né? E aí vão vendo todas essas etapas aqui. Fez tudo isso, né? Aí, sempre numa obra tem um rascunho. Tudo isso que vocês fizeram até agora é o rascunho. Agora vocês vão fazer a sinopse toda certinho, original. Aí, após os ajustes do texto, né? Viram que tá errado, que não tá, façam a versão definitiva no caderno, né? Com todos aqueles itens que nós vimos ali.
deixem o texto exposto no mural da sala. Só que no caso vocês não vão expor o texto no mural da sala, vocês vão enviar para a prof junto com as atividades no Classroom, tá? Então, as atividades, né, serão os pronomes possessivos, da página 59 a 61, e a sinopse que eu expliquei para vocês, da página 62 a 63. E lá vamos nós para mais uma semana que seja repleta de bênçãos, né, para nós todos. Uma feliz semana para vocês.